Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, merendas religiosas, também os familiares aí do seu Geraldo, a esposa, os filhos, todos os familiares. Hoje a liturgia desta quarta-feira da oitava da Páscoa da Ressurreição, embora a liturgia prevaleça, a liturgia hoje não é da oitava da Páscoa, né, festiva, mas muito a propósito, eu diria, né, providencial, também celebrando essa Santa Missa de sétimo dia, pois na abertura da Santa Missa, no introito da Santa Missa, a Igreja traz exatamente aquilo, as palavras de nosso Senhor, e que nós devemos trabalhar durante toda a nossa vida para um dia nós ouvirmos. É exatamente o introito da Santa Missa de hoje. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade, desde a criação do mundo, desde toda a eternidade. E é essas palavras de nosso Senhor que nós devemos sempre desejar ouvir, esperar ouvir de nosso Senhor, e que nós devemos pautar toda a nossa vida para um dia merecermos ouvir de nosso Senhor, quando nós a Ele nos apresentarmos: vinde, benditos de meu Pai, para receber o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Prezados irmãos e irmãs, a liturgia belíssima dessa semana da Páscoa, da Ressurreição, em que nos mostra o cuidado de nosso Senhor, né, com cada um de nós, o cuidado e a compreensão de nosso Senhor, também com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas. Esse cuidado de Jesus de ir ao encontro, né, para restaurar a fé no coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos, entendendo que, de certa maneira, ou seja, era um pouco compreensível que ficassem um pouco frustrados, decepcionados. Claro que, né, num olhar mais elevado, sobrenatural, não deveriam ficar, mas olhando mais para esse lado da fragilidade humana, era um pouco compreensível, eram pessoas muito simples e muito arraigado, né, neles, ou seja, né, culturalmente, essa ideia do Messias, né, um libertador, um grande governante, um grande general, por mais que eles tivessem vivido tão de perto com nosso Senhor, e nosso Senhor entende isso, que eles nem podiam ter toda essa compreensão, pois um pouco mais à frente nosso Senhor vai dizer: é necessário que vocês recebam o Espírito Santo, e quando Ele vier, quando receberem o Espírito Santo, aí de fato vão compreender, né, toda a grandeza, a profundidade da missão de nosso Senhor, dos mistérios de nosso Senhor, e entenderem com mais clareza a necessidade, né, da paixão, morte, né, para a ressurreição de nosso Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus já diz que o Evangelho diz que a terceira aparição de Jesus não é colocado, obviamente, dentro dessa semana numa sequência cronológica, porque no domingo que vem, o domingo da misericórdia, vamos ver a segunda aparição de nosso Senhor, mas traz diversas dessas aparições, hoje já a terceira. Jesus então se encontrou com alguns dos apóstolos que haviam ido pescar. Depois da ressurreição, Jesus não passou o tempo todo, né, na companhia dos apóstolos. Aparecia, estava com eles, instruía, né, desaparecia. Não passou exatamente os 40 dias na companhia, né, as 24 horas ali com os apóstolos. Então ia, né, aparecendo nosso Senhor cumprindo a sua missão. E os apóstolos então saíram para pescar, e passaram a noite inteira pescando, como era, né, o hábito da profissão deles. E amanhecendo o dia, né, ainda madrugadinha, nosso Senhor aparece e gritou assim, como se fosse outro qualquer na beira lá do mar: né, rapazes, tem alguma coisa aí para comer? A princípio eles não identificaram, mas nosso Senhor utilizou uma expressão que aqueles mais atentos, né, perceberam, os olhares mais puros e mais atentos conseguiram perceber a presença de nosso Senhor. Eles disseram: não pescamos nada. E nosso Senhor disse: lançar então a rede para o lado direito. E lançaram a rede, e imediatamente a rede se encheu de peixes. O Evangelho é muito nítido, né? Que mostra sempre esse olhar, né, primeiro também de São João, que era chamado o apóstolo puro, né, o discípulo a quem Jesus amava de modo especial, sobretudo pela sua pureza de vida, e
E São João prontamente respondeu, é o Senhor, né? Ou seja, é Ele. Né? Ou seja, essa expressão é dele, né? E mais um sinal, né? Ou seja, né? Já vimos essa expressão, essa situação em outra ocasião, é o Senhor. Né? E São Pedro, aí na sua, né, primariedade, pulou prontamente, né, na água, ou seja, não esperou nem o barco chegar. Se é ele, ou seja, tem que se encontrar, pulou na água e foi nadando, né, até, né, chegar ao nosso Senhor. E estavam perto, né, ou seja, né, chegaram, né, e prontamente, né, se aproximando de nosso Senhor. Jesus ali esteve com eles, né, tinha ali preparado já uma brasa, assou um peixe, comeu com eles. Né, nosso Senhor queria, né, fortalecer, ainda um pouco ressabiados, né, com tudo aquilo. O Evangelho diz, não ousaram perguntar, né, uns tinham certeza, mas ainda um pouco relutantes. Né? E nosso Senhor, com muita paciência, com muita compreensão, com muita misericórdia, né, fortalecendo a cada um dos apóstolos. O quanto é bonito nós vemos esses gestos de nosso Senhor, né, podemos dizer esses carinhos de Deus, esse cuidado de Deus, né, compreendendo, né, os limites, a fragilidade, entendendo a grandeza da dor daquele coração também. É o que o nosso Senhor também realiza na nossa vida. Quando nós, né, as coisas que nos causam tristeza, né, angustiam o nosso coração, como hoje celebramos a missa, né, do 7º dia, né, a perda de pessoas, né, queridas, né, fere o nosso coração, a tristeza ela é totalmente compreendida por nosso Senhor, e nosso Senhor também vem com a sua graça, né, aliviando o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, né, sempre, graças a Deus, se nós temos fé, né, na igreja, nos sacramentos da igreja, o quanto conforta, né, o nosso coração, e a igreja, podemos dizer com todo o respeito, né, aos sentimentos, mas a igreja se alegra pelo cumprimento da sua missão, alguém que, né, cumpriu a sua missão, que pôde ser assistido pelos sacramentos da igreja, que pôde preparar a sua alma para esse encontro com o Senhor na eternidade, e a missão da igreja é nos preparar para nós um dia ouvirmos o Senhor essas palavras, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Então, quanto isso, né, se nós cremos no poder, no valor dos sacramentos e na finalidade dos sacramentos, que é exatamente para isso, o quanto isso conforta, né, o nosso coração. Né? Conversando um pouquinho, né, na família se dura por esses dias, e é bonito nós ouvirmos também, ou seja, os relatos, né, sobretudo do comprometimento com as coisas de Deus, o comprometimento com a causa da igreja, não é, a entrega no trabalho, né, a serviço, não é, da igreja, alguém que entendia o valor, a importância, não é, da fé católica, da igreja na sua vida, ou seja, é onde nós vamos nos segurar para nós confortarmos o nosso coração, fortalecermos o nosso coração, guardarmos as boas recordações, né, as virtudes, os exemplos, né, que foram deixados, e o quanto isso também, ou seja, alegra o coração de cada um de nós, ou seja, é saber que pessoas que foram comprometidas com a causa de Deus, né, comprometidas com a causa da igreja, se dedicaram também o seu tempo, o seu trabalho, a sua generosidade, né, a serviço da igreja, né, e é isso que o nosso Senhor espera, quer também, né, de cada um de nós. Portanto, né, com muita confiança em nosso Senhor, cheios de fé, né, na ressurreição de nosso Senhor, que nós também, né, sejamos fiéis, sejamos perseverantes, sejamos constantes na prática da nossa fé, né? Procuremos sempre, o quanto estiver ao nosso alcance, nós buscarmos sempre, né, sermos alimentados pela Sagrada Eucaristia, com esse Jesus vivo e ressuscitado, sempre aproveitarmos as oportunidades dos sacramentos, para que quando chegar também a nossa hora, nós estejamos devidamente preparados, que nós mereçamos também ser assistidos pela igreja, com os sacramentos da igreja, para que um dia todos nós também possamos ouvir, né, de nosso Senhor na porta do céu, né? Vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.